Então, pessoal, estamos mais uma vez aqui. Ivan de Paiva, eu, Júlia Caetano, Isis, o Dave Kumada, o Matheus Eduardo, o Paulo Betatti, mais conhecido como João Paulo, a Ana Sinvinski, a Larissa Mansur, a Laís de Almeida, o Gui Moraes, o Eduardo, a Yasmin, o Miguel e a Júlia. E hoje a palavra está com o Ivan. Fala aí, Ivan. Boa noite, pessoal. Deus abençoe, nos abençoe nessa noite de estudo, dessa porção que a gente vai ler hoje. Está lá no Evangelho de João, capítulo 5. Essa é uma das passagens que nós só encontramos no livro de João, né? João escolheu 7 milagres para descrever no seu Evangelho. Esse aqui é um que só está no Evangelho de João. E é uma passagem extremamente rica em significado, em aplicações para as nossas vidas. Então vamos começar lendo, né? Vamos começar lendo o texto aí, que está compartilhando para a gente. A parte que nós vamos ler hoje está do versículo 1 até o versículo 18. Como é que está o áudio para vocês? Tá bom? Ué, será? Não sei se vai ter que botar um fone em alguma coisa. Melhorou alguma coisa ou não? Melhorou. Tá, eu acho que estava com a parte coberta ali. Ah, beleza. Ok, vamos lá. Então, versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. A Bíblia não fala qual é essa festa, né? A gente sabe que a lei judaica chamava todos os judeus a comparecerem em algumas festas, né? A Bíblia não faz questão de dizer qual delas é, mas a gente sabe que Jesus, como cumpriu com toda a lei, também, né, obedecia a esses chamados e estava lá em Jerusalém quando necessário para as festas como todos os demais. E existia ali, no versículo 2, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos. É interessante, ele começa citando essa questão da festa, porque eu acho que isso ajuda a justificar a questão de que nesse tanque tinha muita gente. Porque tinha as pessoas que eram de Jerusalém, que ficavam ali, mas eu entendo que também tem pessoas de outras regiões que eram levadas para ali na época das festas, então tinha mais gente do que de costume, né? E Betesda é um nome bem interessante da gente ter em mente e que tem a ver com o tanque de misericórdia, com casa de misericórdia, com local de misericórdia, né? Então, esse termo em hebraico é bem representativo. Existem algumas variações em alguns manuscritos antigos, mas Casa da Pesca, que não tem nada a ver com Jerusalém, Casa das Oliveiras, que eu acho que não tem nada a ver com contexto. Então, no meu entendimento, e no entendimento de vários estudiosos aí, teólogos dessa área, Betesda é o que mais se adequa ao contexto, né? Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Quer dizer, um monte de gente ficava ali. E aí a gente começa no versículo 4. Se você olhar esse versículo 4 na sua Bíblia, aí ela deve começar em colchetes. E diz o seguinte: esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Esse versículo está em colchete, porque ele não é encontrado nos textos mais antigos ou nos melhores textos gregos, mas ele é encontrado em várias versões, em vários textos, em vários documentos, mas não em todos. Então, uma das considerações a ser feita sobre esse versículo é que talvez ele não estivesse no original,
ele tenha sido acrescentado aí por um copista para poder explicar o que acontece lá no verso 7. Ele faz parte das nossas Bíblias porque ele não prejudica o contexto, muito pelo contrário, e eu acho que ele busca esclarecer. O pessoal que leu isso pela primeira vez, quando lesse o versículo 7 lá, que nós vamos ler, entenderia esse contexto, mas talvez quem não estivesse ali não entendesse, o copista colocou algo que justificasse o que aconteceu lá no 7, para que fizesse sentido para todo mundo que lesse. Essa é a corrente mais defendida com relação a essa diferença dentro dos manuscritos. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Chama atenção aqui que esse homem estava ali já a maior parte da sua vida, né? 38 anos. Naquela época, a expectativa de vida não era muito longa, por causa de uma série de questões. E a maior parte da vida dele, ele estava ali, esperando que algo acontecesse. Essa passagem entre colchetes, que ele estava esperando o anjo que aparecia, na minha opinião, isso daí é uma crendice, né? É uma lenda que acontecia ali naquele lugar, e que ele estava ali esperando no lugar errado, ou esperando a salvação, ou a ajuda, ou a solução para os seus problemas no lugar errado. Ele estava acreditando numa lenda, de tantas que a gente vê, de tantos enganos, de tantas ilusões que a gente vê as pessoas acreditando nos dias de hoje. Desde as mais grotescas, quando você pega pessoas acreditando que você sacrificar um animal, tomar banho com o sangue dele, ou fazer essas coisas, você vai conseguir alguma coisa, até as mais sutis, quando você acha que simplesmente porque você lê um livro de autoajuda e porque você acredita e porque você tem o poder, você pode todas as coisas. Não deixa de ser uma crendice. É claro que Deus nos capacita, nos dá força, nos dá condições para fazer todas as coisas, mas a solução não parte de nós, ela passa por nós, para que a gente, Deus nos usa para que a solução aconteça. O mérito não é nosso e o fim não é nosso. Então, todos os autoajuda, coaching e por aí vai, que tem a sua utilidade, não estou tirando a utilidade que tenha, mas eles não são a solução. Só existe uma solução, que é Cristo. Né? E quando a gente acredita que a solução está nessas coisas, né? Então, e não que elas são ferramentas disponíveis, né? Quando a gente acredita nisso, a gente está também numa ilusão. E é interessante que, se você para pensar, né? Uma pessoa 38 anos esperando a oportunidade de entrar num tanque, porque o primeiro que entrasse seria curado. Se perguntar se ele quer ser curado, parece uma pergunta fora de contexto, né? Mas é que às vezes a gente está tão acostumado a viver uma vida com problemas, uma vida de pecado, uma vida aquém daquilo para qual nós somos colocados, que a gente se acostuma com ela. E nem sempre a gente quer mudar. Tem pessoas que sim gostam de estar doentes. Aliás, o termo hipocondríaco vem daí. De pessoas que constantemente têm a necessidade de se sentir doente porque ele entende que quando ele está mal, ele está chamando a atenção. E então, nem sempre a cura é algo desejado. Tem pessoa que sim gosta de chamar a atenção. Tem pessoa que prefere estar doente porque hoje em dia porque recebe pensão e não precisa trabalhar. Então, se você perguntasse para muitas pessoas se ela quer ser curada, talvez algumas respondessem que não, porque elas já conseguiram se habituar a viver com aquele mal, né? Não chega a matá-lo, mas eu creio que a principal é que a gente tem que ter consciência e tem que se posicionar em relação àquilo que a gente quer. No CR, uma das coisas que a gente vê e aprende é que você tem que sair da negação. Todo mundo já está vendo que você tem aquele problema, mas enquanto você não assumir que tem o problema,
não é possível oferecer ajuda. E eu entendo que Jesus está fazendo um pouco disso. Ele está falando assim, ó, você tem consciência que essa condição que você está não é algo sua intrínseca, é um estado, não é o que você é. Você está doente, não é doente, então você quer deixar de estar nesse estado. E aí você vai falar assim, bom, 38 anos ele está ali, né? É claro que quer. Nem sempre. E eu vou dizer para vocês que 38 anos ele não conseguiu entrar naquele tanque. Eu acho até que, se colocando no lugar dele, ele tinha muito pouca expectativa e muito pouca esperança de que, de fato, ele fosse conseguir. Afinal de contas, você imagina que é 38 anos tentando sem conseguir, né? Se fosse nos dias de hoje, acho que uma pessoa não ficava nem 38 dias. Porque assistir hoje desiste das coisas muito facilmente, né? Continua a história. E aí é muito interessante. O versículo 6 diz assim, então você quer ser curado? No 7, o enfermo respondeu. Olha só, Jesus está perguntando, você quer ser curado? Ele podia responder só sim ou não. Mas olha o que ele responde, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. É interessante porque o ser humano, muitas vezes, quando está numa situação desagradável, numa situação aquém daquela que pode ser a de vida plena, ele não tem pressa de mudar. Isso pode parecer absurdo para vocês, mas eu acho muito interessante quando o faraó está sob as pragas que Deus manda para mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí Moisés pergunta para ele, tá, quando você quer que essa praga termine? Eu imagino na minha vida, se alguém falasse assim, qualquer praga que se abatesse, alguém perguntasse, quando você quer que ela termine? Eu ia falar ontem, se pudesse, que nem tivesse começado. Mas o que Faraó responde, se você olhar lá no texto, é amanhã. Ou seja, esse senso de urgência, embora seja algo profundamente desagradável, não está presente. E ele aqui, em vez de falar eu quero, se agarrando à oportunidade que tem de alguém perguntar se ele quer ser curado ou não, ele simplesmente usa para reclamar, para murmurar da situação, dizendo que ele está lá e ele não tem ninguém. Mas eu entendo, e eu acredito, a Bíblia não diz isso com clareza, mas eu acho que o texto me permite falar isso, que existe um mal que é pior do que o mal de estar doente. É o mal de estar sozinho, o sentimento de abandono. E ele está falando do que incomoda ele muito mais do que estar doente 38 anos se arrastando para tentar entrar na frente dos outros. E ele começa falando disso. Eu não tenho ninguém. Eu estou numa situação onde as pessoas que são próximas a mim me abandonaram. Seja minha família, seja amigos, eu não tenho ninguém. Eu vivo uma situação miserável sozinho. Quando a gente passa por uma situação difícil, de grande tristeza, de grande dor, ter alguém próximo de nós nos ajuda. A gente diz que um irmão, ele divide o peso e multiplica as alegrias. Então, você está sozinho, tira de você a força, porque não divide o peso, aí você sente todo o peso nos ombros, mas também te tira o gosto das conquistas. E quando você conquista alguma coisa importante na sua vida, uma das coisas mais recompensantes é poder dividir com alguém que te ama verdadeiramente, que se importa com você. E se você não tem com quem dividir sua conquista, parece que ela perde um pouco do gosto, do sabor, do proveito que ela tem. Então, essa solidão é algo muito, muito ruim. E ele fala disso que está no coração dele. Eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que me apoie, eu não tenho ninguém que está comigo. Então Jesus olha para ele no versículo 8 e diz, levanta-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. E aí começa todo o problema. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado, é sábado e nesse dia você não tem permissão de carregar o seu leito. Eu acho aqui um paralelismo que não está também dito na Bíblia, mas eu não consigo deixar de ver quando eu olho para esse texto, que são dois tipos de cegueira para mim.
A cegueira do enfermo, né? Tava lá o Cristo, o Deus vivo, encarnado, aquele que tinha poder para resolver todos os problemas que ele pudesse ter, e ele estava cego a essa realidade. O que ele conseguiu fazer foi reclamar, não dar uma resposta direta, não entender isso. Mas, da mesma maneira, os religiosos da época, os crentes da época, vamos colocar assim, também estavam cegos. E você imagina, ele estava há 38 anos lá, não tinha provavelmente ninguém que vivesse em Jerusalém que não soubesse quem ele era. Aqui perto do condomínio tem um casal de malabares, que faz malabares, e está aí faz acho que um mês fazendo malabares na mesma sinaleira. Sempre que eu vou parar naquela sinaleira, naquela faixa do dia, eu já sei que eu vou encontrar eles lá. Eles estão ali há um mês. Imagina se eles estivessem lá há 38 anos. Então, todo mundo sabia que ele estava lá, todo mundo sabia que ele era doente, todo mundo sabia que ele não conseguia andar. E aí, de repente, você vê o cara andando. E o que te chama atenção não é o fato de perguntar, escuta, o que aconteceu que você está andando? Mas a cegueira deles era tão grande em relação às coisas, que a pergunta deles só é, olha, nós estamos vendo que você está carregando o seu leito num dia de sábado e você não poderia estar fazendo isso. Olha o tamanho da cegueira deles também, para ter percepção de olhar para a resposta que está ali e não para o que está no entorno da resposta, para o que é principal e não para o que é acessório. Então, da mesma maneira que o doente não olhou o principal, estava preocupado com o acessório, com o entorno, os religiosos da época também não conseguiram olhar o principal. Eles acabaram se preocupando com o que era acessório, né? Que na verdade nem estava na lei. Essa questão aí dessa não poder carregar já era acréscimos que eles estavam fazendo por causa da maneira fria que eles olhavam para a lei e começaram a criar formas de aplicação da lei que acabaram até se distanciando daquilo que na verdade a lei dizia. O texto continua. Versículo 11. É sábado, este você não tem permissão para carregar o seu leito, ao que eles lhe respondeu. Aí vem lá de novo a mesma síndrome de Adão, né? De procurar se eximir da responsabilidade. Em vez de falar, não, eu tô andando depois de 38 anos, não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado, seja o que for. Há 38 anos eu não podia andar e não tinha mais esperança de andar e agora eu tô andando e eu vou andar e pronto. Ele fala assim, não, a culpa não é minha, na verdade. O cara que me curou é que falou para eu pegar e sair andando. Então eu só fiz o que ele falou. E os religiosos perguntaram, então, quem foi que disse isso para você? Aquele que tinha sido curado não soube responder porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Eu acho interessante isso. Quando tiver faltando uns 10 minutos aí, Henrique, me dá um toque para eu poder mais ou menos me guiar aqui, não cortar os raciocínios no meio, por favor. Eu acho interessante isso daqui, porque entende que Jesus podia estar em qualquer lugar. Era uma festa. E como toda festa, tem muitos lugares desejáveis para se estar. Se tem um lugar que não era desejável para se estar, era num lugar onde tem um monte de gente doente, provavelmente fedia, onde as pessoas gemiam, reclamavam. E como a gente sabe, uma passa por cima da outra tentando chegar primeiro na questão do eu não me importo com você, se tiver que passar por cima de você para conseguir o que eu quero, eu vou fazer. Aquele era o lugar onde isso acontecia. Então Jesus podia estar em lugares muito melhores, mas Jesus tinha um objetivo. E eu acho que ele é simbólico aqui. É o Deus que sai do seu lugar de glória e vem para o lugar de miséria por amor. Ele podia continuar no céu, no lugar de glória, mas ele escolheu se tornar homem, se esvaziar da sua glória para poder vir em busca de quem? De mim e de você, porque ele não foi lá para curar a multidão, embora ele pudesse fazê-lo. Ele podia chegar lá e simplesmente com aceno ou com a sua vontade
curar todos os que estavam lá. Mas aí a gente teria a ideia de um Deus que trabalha no atacado. E a Bíblia está cheia de exemplos de um Deus que trabalha individualmente. O Henrique pregou sobre a mulher samaritana. Jesus sai do caminho usual para transformar a vida de uma pessoa. Aqui, Jesus entra no meio da multidão, não pela multidão, porque ao contrário do ser humano, que está preocupado em quantas pessoas ele atinge, quantos seguidores eu tenho na minha rede social, quantas pessoas curtiram o meu post, né? Nós estamos preocupados sempre na quantidade. Ele quer deixar claro aqui que ele trabalha individualmente, que pode ter uma multidão, mas se tivesse só uma pessoa, ele iria. E isso quer dizer que na minha e na sua vida, se nesse mundo todo tivesse só eu, ou tivesse só você, ele viria. E ele entregaria a vida dele para que nós pudéssemos ser chamados de filho de Deus. Ele sai da sua glória para um lugar de miséria, mesmo que seja para resgatar apenas um. O Deus Todo-Poderoso que podia chegar lá e simplesmente fazer por atacado, muito mais fácil, mais simples e daria muito mais ibope, muito mais engajamento. Porque imagina, os fariseus não poderiam nem reclamar. Né? Tá faltando 8h40. Eu não queria te cortar a tua linha de raciocínio. 8 minutos e 40 daí. Beleza. Ele não poderia nem brigar com ele, porque imagina uma multidão curada, se alguém fosse reclamar, ia ser linchado. Para ele, representaria muito menos problemas fazê-lo no atacado. Mas talvez isso passasse uma ideia errada para mim e para você, de que ele veio para multidões. Ele veio sim para que muitos creiam, para que muitos sejam salvos, e é isso, e nos deu o privilégio de sermos instrumentos para levar esse evangelho. Mas ele quer deixar claro que ele está disposto a entrar num lugar de multidão para buscar um. E a gente tem que se sentir privilegiado por ter sido esse um nessa história. Ele é aquele que chega e sabe o tempo que ele está lá, ele sabe o que está no coração. E ele fala, você quer realmente mudar de vida? Você reconhece que você está numa prática errada de pecado? Você quer ser transformado? Quer abrir mão dos seus medos, dos seus traumas, daquele pecado que você tem escondido, daquele site que você tem olhado, daquele perdão que você tem segurado e não libera para as pessoas? Você quer ser curado do seu vício de procrastinar? Você quer ser curado de deixar de ser mentiroso e ficar dando desculpa esfarrapada para os seus pais, para os seus amigos? Você quer ser curado de qualquer coisa que te mantenha numa vida de escravidão, olhando para o que é acessório, não porque é principal? Você quer ser curado de ficar buscando solução no que é ilusório em vez do que é real? Num poço de uma historinha que um anjo faz? Quer ser curado de tudo isso? Ele está olhando para você nessa noite te perguntando isso. Ele te conhece, ele sabe. Mas você precisa tomar consciência de que você precisa. Porque senão, você pode falar assim, não, eu sou um cara bom até. Se eu for olhar pela média, eu vou na igreja, eu até fico ouvindo esse Ivan falando chato pra caramba aí no meu ouvido, entendeu? Fiz minha boa ação do dia. Eu sou um cara bom, não preciso, né? Não, mas você precisa ter consciência, e eu preciso ter consciência de que sim, a gente precisa, que a gente está lá. Muitas vezes buscando solução onde não tem, e aquele que tem a solução para nós está de braço aberto, esperando só a gente falar que quer. E a gente está preocupado em olhar o que a gente tem de dificuldade. O que foi difícil no seu dia hoje, ou o que tem sido de difícil na sua vida? As pessoas que eventualmente abusaram de você, te desiludiram, te traíram, ou por aí afora. O Senhor do Universo está olhando para você e falar, não importa o que aconteceu, quer ser curado? A tua resposta qual é? É acessória ou é objetiva? Sim ou não?
Sim ou não? Depois ele continua. Nós vamos voltar a esse tema lá na frente de novo. Versículo 13, aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, porque havia muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, enquanto ele era doente, ele não podia entrar no templo, né? Agora, ele já estava lá. Mas olha que interessante, olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Nem toda doença é fruto de pecado. Ou até podemos dizer que é, mas fruto do pecado que está no mundo, né? Não do pecado pessoal. Uma pessoa que está doente não é porque ela tem um pecado na vida dela. Mas aqui Jesus está dizendo que sim, pode ser. A doença, em alguns casos, pode ser por causa do pecado. Para mim isso é muito fácil de entender, as pessoas às vezes têm dificuldade com isso. Para mim não tenho nenhuma, porque assim, ó, se você beber demais, você vai ficar doente, vai ter problema no fígado. Se você fumar demais, você vai ficar doente, vai ter problema no pulmão. Fruto do pecado. Para mim faz todo sentido. Então, algumas doenças, sim, são fruto do pecado, de escolhas que você deliberadamente fez. Se você comer mal sua vida inteira, se encher de gordura, você vai ter um problema, pode vir até um infarto, pode ficar obeso, pode aumentar o colesterol, pode ter um AVC, porque você fez escolhas, não praticou exercício físico, pecado, não teve equilíbrio, né? E você pode adoecer. No caso dele, a gente não sabe que doença era, mas Jesus está dizendo aqui, ó, é fruto do pecado e mais. Não volta a cometer o pecado que você cometeu, que te fez ficar 38 anos sozinho, sem ninguém, porque pode te acontecer uma coisa que é pior ainda do que ficar doente, 38 anos sozinho, sem ninguém para te ajudar. O tempo está acabando, né? Quem sabe a gente sai e volta para concluir. Tem 3 minutos ainda, não sei se tu quer. Não, 3 dá para a gente ler mais um pedaço. O homem se retirou, e é interessante, né? Quando Jesus vai lá e confronta ele, fala, ó, não peques mais para não acontecer coisa pior, aí ele se retira e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Porque fazia essas coisas no sábado, mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Rapidinho para vocês entenderem, havia uma discussão entre os judeus de se Deus trabalhava ou não trabalhava e se Deus trabalhava aos sábados, porque a Bíblia fala que no 7º dia Deus descansou, mas não diz que no 8º ele volta a trabalhar, você acredita? Eles ficavam discutindo isso. Você vê como às vezes a gente fica preocupado com o acessório e não com o principal. E aí Jesus vem e fala assim, não, ele trabalha. Aí depois tinha o que mais se cria entre os judeus era que Deus trabalhava para sustentar o universo, mas no sábado não, porque ele não quebrava o Shabat. Jesus fala, não, Deus trabalha, entendeu? Deus continua trabalhando, e é por isso que eu trabalho, porque do mesmo jeito que ele está trabalhando, eu também estou trabalhando, o nosso trabalho é fim resgatar vocês, seus orelhudos, entendeu? Orelha seca. A gente está aqui para vocês verem que existe esperança. Então a gente está trabalhando todos os dias para que vocês tenham a oportunidade de voltar a ter vida, vida verdadeira. Então, primeiro explicar essa questão aqui do versículo 18, rapidamente, fala que os judeus queriam cada vez mais matá-lo, porque além de respeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Aí tem muito a ver com o significado das palavras, né? E os judeus levavam isso muito a sério. A gente acho que perdeu um pouco disso, de olhar o que as palavras realmente significam, né? Quando você cria alguma coisa, essa coisa é de uma natureza diferente da sua. Você vai criar uma música, a música não tem a mesma natureza sua. Você vai
criar um quadro, uma arte, o que quer que seja, a natureza é diferente. Mas aquilo que é gerado é da mesma natureza. Por isso que Adão foi uma criatura e Jesus foi o unigênito, o único gerado. Porque, na verdade, ele era o único que tinha a mesma natureza. E quando ele fala que ele era filho, na questão do pai, para todo mundo que estava ouvindo, estava claro isso. Ele está dizendo assim, olha, eu não sou qualquer um, eu sou aquele que foi gerado, que tem a mesma natureza do pai. Então ele está se dizendo igual a Deus. E isso naquela época era passivo de morte, né? Então as pessoas estavam entendendo o que ele estava querendo dizer por essa questão. Aquele que é gerado é de mesma natureza, aquilo que é criado é de natureza diferente, né? Então, o que mais eu quero falar a respeito disso daqui que a gente viu? Me chama a atenção também a questão de que muitas vezes, no caso da aplicação, né, ao invés de quando ele vê Jesus tá liberto de uma vida miserável de 38 anos sozinho, doente, numa situação horrível, em vez dele ter o coração grato, né, e de ouvir o que Jesus tem a fazer de bom coração, o que ele faz, na verdade, é ir lá e denunciar Jesus para os judeus. Falar, o cara que falou para eu descumprir o que o sábado estava falando. Ele dedura, é um dos dedos duros de Jesus. Né? Foi aquele cara lá que fez isso comigo. Ou seja, ele não só não é grato, e aí a falta de gratidão dele se manifesta na maneira como ele age. Isso daqui também é uma característica humana muito forte se a gente não tiver cuidado, não tiver ajuda de Deus. Porque Deus faz maravilha na nossa vida, mas a gente continua muitas vezes não ouvindo o que Ele tem para nos dizer. E além de não ouvindo o que Ele tem para nos dizer, a nossa atitude não é aquela que a gente esperava que deveria ser de alguém que teve a vida transformada, que teve graciosamente a salvação dada pelo próprio Deus que se fez carne. Então a gente também faz isso. Toda vez que a gente escolhe pecar, ao invés de não permanecer na vida de pecado. Porque se vai, não peques mais. É a frase de Jesus para todos nós. Uma das bases do Evangelho é que a gente realmente saia da prática do pecado, né? Não volte a fazer aquilo que a gente fazia antes, mas ao invés da gente se concentrar em buscar fazer isso, a gente muitas vezes age de uma maneira que não só não é a que ele pede, mas de uma maneira que vai de maneira contrária e de que acaba demonstrando que o Jesus que a gente serve não é o Jesus que a gente fala. E por isso que muitas vezes as pessoas olham para nós e falam, olha lá o que o crente está fazendo, ó. Fala tanto de Jesus e olha o jeito que ele age. Olha a maneira como ele fala. Olha o jeito como ele conduz as coisas. Então a gente está apontando para Jesus da maneira errada. Não da maneira que deveria ser, mas da maneira que o envergonhe ou o coloque numa situação difícil, né? A gente tem que lembrar uma coisa, né? O mesmo Jesus que dá a ordem para ele, porque ele fala assim, ó, quer ser curado? Aí ele fala assim, olha, levante, toma o teu leito e ande. Esse mesmo Deus que deu a ordem é o Deus que capacita as pessoas a fazerem aquilo que ele ordena, né? Ele não pediria uma coisa para uma pessoa que, na verdade, ele não pede para todas. E viver acima do pecado é o plano de Deus para os homens, né? Quando a gente olha para essa situação, a gente percebe dessa passagem, ou pelo menos para mim isso me parece assim, né? Que essa passagem ela podia ser facilmente dividida em 3 partes. A primeira fala em relação da impotência do homem. É toda aquela parte de que ele estava lá, como uma multidão estava lá, há 38 anos esperando em cima de uma ilusão
de que talvez um anjo mexesse na água e que talvez ele pudesse entrar antes de todo mundo, mesmo 38 anos vendo que isso não acontecia, não tendo ninguém para ajudar ele. Ele ainda está lá nessa ilusão, mas impotente. Não vai mudar a situação. A segunda parte é que a ordem de Deus é a capacitação para o homem. E às vezes a gente não percebe isso. Essa é uma chave muito legal. Toda a ordem de Deus é, na verdade, uma capacitação para o homem. Deus não nos mandaria fazer uma coisa que Ele não nos capacitasse para fazer. Então, quando eu falo, quando você fala, eu não consigo perdoar, é porque você não está realmente se apropriando do mandamento. Porque se você se apropriar do mandamento, você consegue. Quando você fala, eu não consigo, eu quero, mas eu não consigo parar de fazer tal coisa. Eu tenho que dizer para você, do mesmo jeito que eu tenho que dizer para mim, que nós estamos mentindo. Porque a ordem de Deus é a capacitação do homem. Sempre. Ele não só diz o que nós temos que fazer, mas ele nos capacita a fazer. A Bíblia fala que é ele que opera tanto o querer quanto o realizar. Então, quando a gente não consegue, é porque de verdade a gente não quer. É duro, mas o primeiro passo para a gente poder um dia querer é sair do processo de negação. É o Cristo nos perguntando, você quer mudar? Quer ser curado? Se você quer, se aproprie do que eu estou te ordenando. E aí você vai descobrir que a chave, e é a terceira parte dessa história, a chave que faz com que você saia da sua impotência e que você encontre a capacitação na ordem que Deus te deu, é uma fé obediente. É necessário que você creia e que você obedeça. Se você fizer isso, você consegue cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Sua vida vai ser restaurada, você vai ser liberto. Não vai ter nada que te escravize, não vai ter doença que te deixe de fora do templo, não vai ter doença que te faça rastejar, não vai ter sentimento de solidão que assole a sua vida. Você vai viver o que a Bíblia diz que você foi chamado para viver, ter vida e vida em abundância. Eu sei que acabou saindo um pouco do estudo e virando um pouco de pregação, mas é mais forte que eu não tenho como não olhar para a Bíblia e ver essa beleza toda do amor de Deus manifesto em cada versículo, dizendo para mim e para você o que precisa é que você seja obediente, porque todo o resto é Deus que faz por nós. É isso daí, pessoal. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer mais, que eu tinha preparado para vocês, era isso.